Há quem diga que eu não sinto nenhum tipo de medo, eu não tenho medo de nada, mas fato é que todos nós temos algum medo em determinadas intensidades, em determinadas coisas. Vinícius, e o que você diz a respeito do medo? Existem algumas confusões que as pessoas fazem acerca do medo. As pessoas dizem, por um lado, que o medo ele te protege, por outro lado, que o medo te paralisa. O que acontece é que teve uma grande confusão acerca disso. Então aqui eu vou trazer basicamente dois tipos de linhas que se falam sobre o medo. Uma linha, salvo engano, da psicologia diz que existe o medo instintivo e o medo psicológico, né? O medo instintivo, ele é um medo circunstancial. Ele depende de uma circunstância para que dessa maneira você sinta medo de algo. Por exemplo, estou dirigindo um carro, começa a chover muito. Então aquela circunstância gera em mim um medo de continuar progredindo com o carro durante, né, o tempo naquela estrada que está muito chuvosa. Então existe como se fosse um alerta. Esse muitas pessoas dizem que é um medo bom, né? Que é um medo fisiológico, que é um medo instintivo, que é um medo circunstancial. Ele meio que te prepara e te protege para que você não tome determinados tipos de decisão. E existe aquele medo que é o medo psicológico, que é o medo que você coloca a sua cabeça no travesseiro e fantasia muitas coisas. Alguns estudos apontam que 80% dos medos que você sente nunca vão acontecer. Ou seja, 80% das preocupações que você tem nunca vão acontecer. Elas só acontecem na sua mente. Porque você fica meio que fazendo um ensaio mental sobre aquilo dali. E esse medo psicológico, muitas das vezes ele está atrelado a você querer ter a segurança de algo e não ter a segurança de que algo vai acontecer da maneira com a qual você deseja, ele te paralisa. Então, o medo psicológico é um medo que fica te perturbando, é aquele medo que te paralisa, o medo que te impede de realizar grandes coisas. Então, esse é o medo ruim que as pessoas dizem. Tem o medo, por exemplo, das pessoas que têm medo de andar de avião, que têm medo de aranha, que têm fobia social, medo de interagir com as pessoas. Também existe esse tipo de medo, né? Que é o medo circunstancial. É uma circunstância que quando você te expõe a essa circunstância, você sente esse medo. Só que tem uma outra linha que defende que existe o medo e o medo é ruim, ponto final, o medo não te protege, e eles dizem que etimologicamente essa confusão dessa palavra medo bom e medo ruim, que no caso é a prudência, ou seja, existe o medo e existe a prudência. O que é a prudência? A prudência ela vai te dar um plano seguro para você entrar em ação. Né? Eu sou prudente, sei lá, eu tenho medo de cair dessa janela, então a prudência, e eu preciso subir nessa janela para fazer alguma coisa, então a prudência ela vai me dar de fato uma estratégia eficiente para que quando eu suba nessa janela, eu me proteja. Igual quando as pessoas vão trabalhar naqueles edifícios, eles têm prudência, por isso que eles têm normas de segurança, né? E eles ficam naquelas alturas ali, pendurados, pintando, limpando janelas em grandes edifícios, né? Então, existem basicamente essas duas linhas. Eu tenho medo que paralisa, eu tenho medo, né, circunstancial barra instintivo, que é o medo fisiológico, né? E eu tenho o medo paralisante, que é o medo psicológico, e eu vou ter o medo e a prudência, tá? A neurociência mostra que, por exemplo, o medo fisiológico, ele é positivo, no sentido de que o medo, ele vai te preparar para alguma reação. Vamos supor, eu tô aqui nessa sala, né? E de repente entra um leão. O medo daquele leão vai fazer com que o meu corpo produza, né, a liberação de neurotransmissores, de determinados hormônios que eu preciso, vai enviar mais sangue para os membros inferiores para que eu possa correr, para que eu possa sair daqui. Então, nesse caso, o medo ele vai ativar algumas coisas, né, que vai me ajudar nesse processo de fuga. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é muito interessante para que você possa tratar o seu medo, para que você possa corrigir o seu medo, você precisa saber e entender de onde ele vem. Se eu não entendo de onde ele vem, se eu não entendo a origem daquilo, eu sempre vou viver as consequências do efeito que aquilo me causa. Por exemplo, eu tenho uma goteira dentro de casa. O que eu faço? Quando chove, eu vou pegar e vou tratar o efeito. Eu coloco uma bacia ali debaixo, vai pingar e vai cair ali. Mas eu não subi no telhado e resolvi a causa. Por quê? Porque talvez eu não queira mexer com isso, ou eu não sei, enfim. Então a gente precisa entender a raiz, entender a origem de onde esse medo vem. Ok? Então aqui a gente vai fazer essas duas definições, beleza?
Vinícius, beleza. E como que nasce esse medo? A primeira coisa que você precisa entender é, a neurociência diz que nós não somos capazes de reconhecer aquilo que a gente não conhece. Por exemplo, uma criança ela não nasce com medo. Não nasce com medo. Já viu aqueles videozinhos que tem um piso de vidro e você coloca a criança e ela só vai? Só vai. Ela vai, ela não tem medo de cair. Ela não tem medo de passar por cima daquele vidro. Se você colocar uma criança perto de um leão ou de um cachorro, ela vai lá mexer e tudo mais. Por quê? Porque ela não reconhece. E já que o meu cérebro ele não reconhece, eu não tenho um repertório comportamental que vai me sinalizar aquilo dali, eles vão só reagir. Então, a gente não nasce com medo. Por quê? Porque o cérebro ele não reconhece aquilo que ele não sabe, não conhece, não teve contato com aquilo dali, né? Então, vamos lá. Como que acontece isso? Durante a sua infância, existem determinados tipos de sinalização de educação por medo. A Andressa, por exemplo, a minha esposa, fala muito sobre isso, né? Da gente, às vezes, tomar cuidado com o que se fala com os nossos filhos para que a gente não os eduque através do medo. Vamos supor, o seu filho sobe em cima da cadeira. O que você fala? Desce daí que você vai cair. Ele vai cair? Não, ele pode cair. Só que a gente já sinaliza e impera pelo medo. Desce daí que você vai cair. Não faz isso que você vai acontecer tal coisa. Não faz isso que não você pode... Não. Ele pode cair. Então, o que a gente faz? A cadeira é lugar de ficar em pé? Não, a cadeira é lugar de ficar sentado, né? Ou, sei lá, nosso filho pega uma faca. Eu vou falar assim, não mexe nisso que você vai se cortar. Ele vai se cortar? Não, ele pode se cortar. Pode acontecer? Pode. Mas existe uma porcentagem, Vinícius, de acontecer muito grande, porque uma criança, ela não sabe o que está fazendo. Sim, e por isso que a gente instrui. Não é, solta isso que você vai se cortar. Olha, faca não é brinquedo. Isso daqui não é uma brincadeira. Isso daqui não é para você brincar. Isso daqui não é algo que você fica, né, para lá e para cá. Então, eu vou levar a prudência para ele. Eu vou instruir dessa forma. Olha que interessante. Vocês vão entender de onde nasce o medo. Você precisa entender que o seu cérebro ele acredita nas histórias que são contadas para ele. Acredita mais nas histórias que são contadas por pessoas que têm autoridade sobre você. Uma pessoa que tem autoridade sobre você, ela vai te contar uma história e você vai acreditar nessa história. Isso é normal. E aí talvez vai ser, não, eu não tenho medo, comigo não é assim, comigo é diferente, comigo não sei o quê. Não, é com todo mundo é assim. Só que uns vão reconhecer e outros não vão reconhecer. O problema daqueles que não reconhecem é que eles não vão desfrutar da mudança, porque o primeiro passo da mudança está no reconhecimento. Se eu não reconheço, eu não mudo. Logo, eu não tenho progressão e eu não tenho evolução, ok? Certa vez eu fui fazer uma viagem, não me lembro para onde exatamente, e eu tava retornando, né? E a Andressa foi, junto com meu sogro e com a minha sogra e os meninos, me buscar no aeroporto. Foi me buscar no aeroporto. E aí, na hora que a gente tava voltando, já era tarde da noite, o meu sogro falou assim, eu quero parar para fazer um lanche. Aí veio com o carro, acho que era eu que tava dirigindo, se eu não me engano. Era eu que tava dirigindo, porque à noite ele não enxerga muito bem. E aí eu tava dirigindo, tava no carro dele dirigindo, e aí parei para fazer um lanche. Só que a gente, né, foi no McDonald's, estava muito cheio, então a gente entrou no drive e parou o carro meio assim no acostamento. Só que de repente, né, a Andressa estava atrás, junto com a minha sogra e junto com as crianças. E ali onde a gente estava é um lugar muito abafado, muito quente. E a Andressa começou a ter como se fosse uma falta de ar. Porque o Davi sentou meio que no colo dela assim para comer e ficou muito próximo e o carro tava um pouco fechado. E ela, abre que eu tô com falta de ar, abre que eu tô com falta de ar. Então a gente abriu os vidros, abriu a porta e tudo mais. O Davi, o meu filho, ele olhou aquela cena. E logo ele começou a sentir medo. Porque ele viu a expressão nos olhos da mãe, que é uma pessoa de autoridade, com o carro todo fechado, e a primeira coisa que ela gritou foi, abre essa janela que eu tô sem ar. Passou. Então a gente continuou o nosso caminho e tudo mais. Depois de um tempo, e não foi um tempo longo, depois de alguns dias, a gente foi sair para ir em algum lugar, não me recordo para onde, a gente entrou no carro, o meu filho teve a mesma crise que a Andressa teve. A mesma crise. Tô com falta de ar, tô com falta de ar, tô com falta de ar, abre os vidros, abre os vidros. Agora ele entra no carro e ele fala, abre os vidros que eu tô sem ar. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Então, de onde nasce o medo? O medo vai nascer das histórias que contam ou que você vivencia, que vão gerar alto impacto emocional em você, e isso vai ter um registro na sua memória.
E quando você tem aquele registro, quando você se vê dentro daquela cena, daquele ecossistema, isso vai te dar o gatilho de você lembrar do que aconteceu. E aí você começa a realmente, de fato, a entrar nessa crise de medo. Por exemplo, ele está com medo de não ter ar. Qual é a chance de dentro do carro não ter ar? Só se a gente vai debaixo d'água, né? Não tem ar. E quando está chovendo para sair com ele, você tem que ligar o ar-condicionado para fazer barulho, para ele sentir o vento. Para ele sentir que tem ar ali, né? E qual que é a parada? O medo, ele só existe em um lugar, nos seus pensamentos. Só existe na sua mente. O medo, ele é fruto dos seus pensamentos. O medo, ele é fruto da sua mente. E qual que é a parada do medo? O medo, ele te paralisa. O medo, ele vai te impedir de viver aquilo que você nasceu para ser. O medo vai te impedir de você entrar num negócio, de se arriscar num novo emprego, de você estudar. Vai te impedir de várias coisas. Ele vai começar a te paralisar de viver coisas diferentes. Tem gente que tem medo de coisa que não tem. Eu tenho medo de perder dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. Como que eu vou perder algo que eu não tenho? Eu tenho medo de ir para aquele emprego e não conseguir. Como que você tem medo de algo que não aconteceu? Existem pessoas que têm medo, por exemplo, de andar de avião e nunca andaram de avião. Como que tu explica isso? Mas tem medo de andar de avião. Mas nunca andou de avião. Como é que tem medo? Tem medo por conta das histórias que foram contadas, que fez com que aquela pessoa catastrofizasse aquilo dali, quase quebrei a língua, né? Aquele cenário, e registrou aquilo dentro dela. E aí ela começou a sentir medo. Vinícius, tem como a gente se livrar disso? Tem, calma. Vocês vão entender isso tudo que eu vou passar para você, tá? Então, ele é o único lugar que existe. Então, o perigo, ele existe. O medo é uma escolha. O medo é uma escolha. Certo? Você precisa começar a fazer isso. Eu sei que muitos de vocês acham que talvez isso seja um absurdo, mas isso é comprovado cientificamente. Eu não estou falando isso daqui na base do achismo. Eu não estou falando isso daqui, sei lá, porque eu resolvi ligar a câmera e falar qualquer coisa. Não. Isso é a realidade. Só que é aquilo que eu falei para vocês. Existem essas divergências entre medo e prudência, medo instintivo e medo psicológico. Né? Existe. Então eu estou trazendo esses quadros para que vocês possam entender. Ok? Logo, se não nascemos com medo, como que a gente tem medo? E qual que é o problema? A gente escuta muitas pessoas dizendo assim, se tá com medo, vai com medo mesmo. Não. Não. Não vai. Se tá com medo, trata o medo, entende o medo, depois vai. Sabe por quê? Porque se você tá com medo e entra nessa pilha, movido por uma determinada motivação, você tá com medo, vai com medo mesmo, e aquilo dali não acontece da maneira com a qual você gostaria que acontecesse, isso vai reforçar mais uma memória. E aí vai ficar muito mais difícil de você quebrar esse medo. Ou seja, a cada experiência negativa que eu tenho, eu reforço uma memória. E isso cada vez mais vai me afastar. Ah, eu tenho medo de empreender, porque meu tio abriu uma loja e quebrou. Não sei quem fez isso, não quebrou. Não sei quem aconteceu isso. Ou seja, essa sensação que a gente é sempre movido por um pessimismo faz com que a gente gere cada vez mais medo. Faz com que a gente tenha medo. Então o medo, de fato, ele vai te paralisar. Tá com medo? Trata o medo. Tá com medo? Trata. Depois vai. De que forma? A gente vai falar isso daqui nessa aula, tá? A segunda coisa que você precisa entender é: o medo é atrativo. No livro de Jó, eu não me lembro qual a passagem, qual o versículo, se eu não me engano, acho que era lá pelo capítulo 33. Exatamente, eu não lembro, tá? Então eu preciso admitir isso pra você. Mas eu me lembro do que está escrito. No livro de Jó está escrito assim: Jó diz, aquilo que eu temia me sobreveio. Ou seja, aquilo que eu tinha medo veio até a mim. Por quê? Porque eu gasto muita energia pensando naquilo dali que eu tenho medo, ao invés de gastar energia de, e se isso desse certo, como seria a minha vida? Eu tenho medo de perder. E se eu não perder? Você tá entendendo? Essa é a troca que a gente não consegue fazer. E a gente acaba vendo que o medo, ele é atrativo. O medo é atrativo. Por quê? Porque você entra num looping de pensamentos acerca daquele tipo de sentimento que você está tendo do medo, que você começa de fato a atrair aquilo dali para você. Eu tenho medo de ficar sozinho, então isso vai gerar um processo de compensação. Vamos supor que um homem ou uma mulher que tenha medo de ficar sozinho e está namorando ou está se relacionando com uma outra pessoa. Ela entra num processo de possessão. Então a pessoa que tem muita posse sobre a outra, um ciúme,
O ciúme, ele é uma disfunção, tá? É uma disfunção comportamental. Então, o ciúme, né, excessivo é aquele medo de perder aquela pessoa. Eu não consigo mais me ver sem essa pessoa. Eu tenho medo de ficar sozinho. Então, isso vai gerar o quê? Um processo de compensação que é a possessão. E a possessão vai te gerar raiva, loucura, pensamentos fantasiosos. Você para de viver a sua vida por conta disso. Por quê? Porque você acha que aquela pessoa vai te deixar a todo momento. E vai chegar um momento que é obviamente que ela vai te deixar. Por quê? Porque não vai aguentar. Não vai aguentar. Como que eu vou viver dessa forma? Não tem como, não consigo. Óbvio que vai acontecer. Então, o medo, ele vai ser atrativo, tá? Então, o medo instintivo / circunstancial e o medo psicológico, medo e prudência. De onde ele nasce, são frutos de experiências, de contatos que a gente tem ao longo da nossa vida que gera uma determinada experiência. Seja uma forma de falar, porque o meu cérebro ele não reconhece aquilo ali, né? Entre verdade e mentira. O teu cérebro não sabe definir isso. O que é verdade e o que é mentira. A não ser que ele conheça a verdade. Aí a coisa muda. Se eu virar pra você e falar assim, olha, aqui na minha cidade é muito comum ter muita moto vermelha. Onde você vai, aqui você tem moto vermelha. Você para no sinal, você vê tipo assim umas 10 motos vermelhas. Você vai acreditar. Por quê? Porque você não é da minha cidade. Se eu tô falando que isso é comum, o seu cérebro ele não reconhece se isso é verdade ou mentira, então você acredita. Então o medo, ele vai vir das histórias que contam pra você ou das experiências que você viveu. Que te geraram um impacto emocional muito grande, tá? Vinícius, e como que a gente pode tratar esse medo? Eu tava numa aula da pós-graduação de neurociência, e aí eles trouxeram essa técnica que eu achei muito interessante. Eu só conhecia uma parte, né? Mas a parte que eles trouxeram eu achei muito interessante. A técnica chama-se REC. R-E-C. O que seria isso? O R, anota assim, ó. Reconhecer a sua raiz. Eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer esse medo. A primeira coisa que você precisa entender é, eu preciso pensar sobre aquilo que eu penso. Muitos de nós não confrontamos os nossos próprios pensamentos, logo esses pensamentos tomam lugar de governo na nossa vida. Eu tenho medo de tal coisa, mas por que eu estou com esse medo? Faz sentido eu sentir isso? Faz sentido? Faz. Então por que isso faz sentido? Então eu preciso confrontar. Eu preciso entender a causa, como eu disse para vocês anteriormente. Eu preciso entender a causa, de onde está vindo esse medo? De onde isso vem? Então, primeiro ponto, é aquilo que eu disse no início do vídeo. Aquilo que você não reconhece, você não muda. Se eu não reconheço que eu tenho medo de algo, eu não mudo. Né? Tem muitas pessoas, por exemplo, eu tenho medo da morte. Na verdade, você tem medo de viver aqui essa vida. E esse medo vai te impedir de desfrutar dessa vida. Talvez você não tenha medo da morte, você não quer ficar longe das pessoas. Você está entendendo? Por quê? Porque é algo que é psicológico. É psicológico. Então eu preciso reconhecer isso. Número 2, eu preciso me expor gradativamente. Vinícius, como que eu vou me expor à morte gradativamente? Não é bem por aí, tá? Mas é expor e entender que aquilo dali é algo normal. Né? Que a morte é algo normal, que vai acontecer. Por exemplo, uma pessoa que tem fobia social, que tem medo de falar com pessoas, né? Que tem medo de cumprimentar as pessoas, que desenvolve esse processo. O que ela precisa fazer? Se expor gradativamente a falar com as pessoas. Isso, inclusive, são técnicas utilizadas pela própria psicologia para tratar pacientes assim. Pessoas que têm medo de falar em público, ela precisa se expor gradativamente. Eu não posso pegar uma pessoa que tem medo de falar em público e colocar ela num auditório com 100 pessoas. Não, ela vai falar para 2 pessoas. Para 1 pessoa, para 2 pessoas, para 3 pessoas, para 4 pessoas. Então, se expor gradativamente a isso. Você está entendendo? Eu tenho medo de aranha, então eu vou me expor gradativamente a isso. Né? Eu não posso nem ver aranha, então agora eu vou ver aranha. Depois eu vou me aproximar da aranha. Gradativamente, isso não pode ser feito. Por quê? Porque aquilo dali pode te gerar uma ansiedade muito grande. Se expor muito rapidamente, o teu cérebro ele pode entrar em choque. O teu cérebro ele precisa entender que tá tudo bem, que não vai acontecer nada, que tá tudo certo, que tá ali. E existem pessoas que realmente têm muita dificuldade disso. E aí, obviamente, é recomendado um tratamento psicológico, psiquiátrico, um acompanhamento. Tá? Mas eu preciso me expor gradativamente a isso. Se eu tenho medo de fobia social, de falar com as pessoas, então eu vou sair de casa e vou dar bom dia pro porteiro.
Vou dar bom dia para atendente de caixa. Bom dia. E sai. Né? Porque o medo ele também te gera um loop de que tudo vai acontecer contigo e que sempre estão falando de você, principalmente esse. Se você olha alguém rindo, tá rindo de mim. E às vezes não tá. Não tá rindo de você. Você precisa entender que talvez você não é tão interessante quanto você acha. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Tem uma história que tinha um rapaz que estava com muito medo de ir pro cinema, né? E ele não queria ir sozinho, mas ele também não queria incomodar, mas ele queria muito ver o filme, e ele acabou que ele foi sozinho e entrou primeiro do que todo mundo ficou sentado. Só que na hora que ele estava sentado, deu vontade dele comer uma pipoca e um refrigerante. Aí ele falou assim, se eu levantar, eu vou me expor, eu vou passar na frente de todo mundo, eu posso atrapalhar na hora que eu voltar, e que não sei o que lá. Só que aconteceu dele tomar um pouco de coragem e levantar e comprar pipoca com refrigerante. Quando ele está retornando, o cinema já estava cheio e já estava começando o trailer. Quando ele está entrando, ele tropeça e cai. Nisso que ele tropeça e cai, todo mundo no cinema começa a rir. E naquele momento ele desaba. Ele entra em desespero, começa a juntar as coisas de cabeça baixada e ele termina de passar. Quando ele chega do outro lado, as pessoas permanecem rindo. Quando ele olha, as pessoas estavam rindo do trailer. Não era nem da queda dele. Muitos nem viram ele cair. Você está entendendo? Então foi uma criação da cabeça dele. Se ele não tivesse essa capacidade de entender o ambiente, ele ia começar a se vitimizar. E cada vez que isso acontece, isso reforça um ciclo negativo na sua cabeça. E o medo, ele é atrativo. Então, número 1, reconhecer. Número 2, me expor gradativamente. Quando eu me exponho gradativamente, eu gero confiança. Eu começo a confiar mais. Eu começo a contar uma outra história para o meu cérebro. Já que o cérebro ele acredita nas histórias que são contadas para ele, acredita mais nas histórias que são contadas por alguém de autoridade, né? Eu também sou uma autoridade sobre mim. Então eu começo a contar novas histórias. Tá tudo bem, eu tô indo, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí eu vou contando uma nova história. Vinícius, é simples dessa forma? É claro que não. Se você tem um medo muito grande, né? Um medo muito forte, você precisa necessariamente de um acompanhamento, você precisa de uma ajuda. Aqui são dicas de que você precisa reconhecer o medo, que existe uma diferença, né, da questão das pessoas que falam, o medo te protege, o medo é bom, o medo te protege, o medo é bom. E aí a gente trouxe aqui aqueles dois lados. Será que é um medo que é bom ou eu preciso ter prudência em determinadas coisas? Eu vou entrar num lugar onde eu sei que tem urso, então eu preciso ter uma prudência, eu preciso estar em alerta. Isso é importante. Né? Então o medo, né, ou a prudência, ela vai te gerar esse alerta para que você tenha um plano de ação. Se eu ver algo, eu corro, não corro, o que eu faço? Subo numa árvore e tudo mais. Então, de certa forma, ele vai te ajudar nesse processo de tomada de decisão, tá? Então, aqui é como vencer esses meus medos. Eu vejo, por exemplo, quando eu treino pessoas para instrumentar, para trabalhar, para entrar em contato em alguma empresa, para buscar uma entrevista de emprego, as pessoas ficam assim, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de não conseguir. Tá, e se você conseguir? E aí o medo de que eu não sei se eu vou conseguir te impede de viver aquilo dali. E se você tem medo, você não vai viver. E aí você precisa entender. Eu preciso ser inteligente. O que é inteligência? Inteligência é eu aprender com os meus próprios erros, né? E os meus próprios fracassos. Isso é quando é uma pessoa inteligente. A sabedoria é quando eu aprendo com outras pessoas. Quando eu aprendo com o erro de outras pessoas. O medo te impede, o medo ele vai te impedir, tá? De ganhar. Ele vai te impedir de ganhar. Quando eu tenho medo de perder, ele me impede de ganhar. Se eu tenho medo de chegar lá, conversar, pedir um emprego, conversar com uma pessoa, ele vai me impedir de ganhar. Então a gente precisa refletir sobre isso. E lembre-se, no livro de Jó está dizendo, aquilo que eu temia me sobreveio. Se eu não tratar o medo, aquilo dali pode se tornar realidade na minha vida. Por quê? Porque a realidade que eu vivo é fruto dos pensamentos que eu gero. É isso que a gente precisa entender. Assim como o homem pensa em sua mente, assim ele é. Porque a maneira com a qual eu penso é a maneira pela qual eu vou me conduzir. E se eu me conduzo dessa forma, possivelmente aquilo dali vai ser atrativo para mim. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo, gostado desse vídeo. Não deixa de comentar, de dar o seu like. Se você chegou aqui, comenta aqui se você tem, qual é o medo que você tem e o que você vai fazer a partir de agora para você vencer isso. Eu quero ver se você chegou até o final desse vídeo. Beleza? Tamo junto.